Vamos falar de Nanatsu no Taizai aqui no VideoQuest. Bom, faz tempo que eu não gravo vídeos para o VideoQuest, realmente estava com saudade. Bom, eu fiz uma maratona aí de leitura do mangá do Nanatsu no Taizai, eu li todos os volumes que saíram pela JBC. O último que eu li foi o volume 16 aqui, né, onde tem um grande acontecimento aí no início, um grande arco vai começar. Então a gente está bem próximo do Japão, né? Mas eu queria fazer uma série de vídeos sobre Nanatsu no Taizai. Eu queria falar primeiro sobre os 6 primeiros volumes, abordar alguns tópicos e depois no próximo vídeo abordar mais alguns volumes para a gente meio que pegar alguns pontos interessantes, porque eu acho que essa obra ela tem várias coisas muito boas, muito interessantes, e eu gostei pra caramba da leitura de Nanatsu no Taizai. Tem os seus problemas, lógico, a gente vai discutir isso aqui nesse vídeo, mas já desde o primeiro volume a gente consegue acompanhar uma evolução gradativa dos personagens, da história, sempre o enredo vai em linha reta, nunca você percebe que o autor está enrolando, né, enquanto ele escreve o mangá. Realmente me agradou isso. O ritmo de leitura é muito bom, as lutas são muito interessantes, então realmente eu fiquei muito interessado por Nanatsu no Taizai e eu queria compartilhar aqui com vocês essas impressões, né? Bom, quem são os sete pecados capitais, né? Eles são os sete grandes criminosos aí que tentaram tomar o reino há alguns anos atrás, né? E agora eles são caçados, né? Pelos paladinos, que são os fortes guerreiros sagrados que vão em busca desses criminosos, né? O mangá ele tem uma pegada de luta bem shonen, bem Dragon Ball com poderes, bem estilizados. Eu acho que realmente a parte de batalha do mangá ele é bem feita, né? Então essa é a premissa do mangá. Ele já começa mostrando que os sete pecados capitais, que são os personagens que a gente vai acompanhar, eles são caçados por algum motivo. O que eu percebo é que vai do volume 1 ao volume 6, o mangá ele vai sempre crescendo, né? Com a história, como eu falei antes, ele vai apresentando os personagens. Eu acho que essa pegada inicial de precisamos reunir os sete pecados capitais para uma grande missão, né, que é provar a nossa inocência, porque o Meliodas ele perdeu a memória convenientemente, né? E aí ele precisa reunir os sete pecados capitais para descobrir o que aconteceu, né? E fica bem claro desde o primeiro volume que eles foram incriminados e eles precisam provar que eles não são os criminosos, né? Cada pecado capital que vai sendo apresentado, eles têm personalidades muito fortes, eu acho isso legal. O visual também é muito interessante e marcante de cada um. Eu acho que o character design de todos os personagens aqui são muito bem feitos, porque eles fixam na sua cabeça, né? Você bate o olho no personagem, você já sabe quem ele é, mais ou menos você sabe a personalidade dele. Fica bem forte o trabalho do autor de querer que você goste desses personagens. Eu acho isso legal. E o mais interessante é que eles, a gente tem essa ideia inicial de que por eles serem um grupo, eles são unidos, eles se gostam. E não, o Ban ele só tá no grupo em respeito ao Meliodas, né? Mas ele não se dá bem com o grupo. O King, ele detesta o Ban no início da história aqui dos mangás por um motivo bem forte com relação ao passado da irmã dele, que aliás essa é uma história extra que o mangá coloca, que é muito bonita, a história do Ban com a irmã do King, né, com a Eliane, se eu não me engano. É uma história muito bonita, muito legal, que explica a origem do poder do Ban também. Eu achei que aquela história é o ponto chave para você entender quem é o Ban, porque que ele é desapegado a todas as coisas em volta dele, e ele só tem uma missão e aquela missão é mais importante. Realmente ficou muito forte essa personalidade dele naquela história extra, eu gostei muito. O mangá ele tem essa ideia de ele vai apresentando a história principal, em um volume ou outro ele mostra o passado de um dos sete pecados capitais ou até de alguns personagens secundários, de alguns paladinos, que aliás os paladinos são muito bem tratados no mangá. O autor vai
mostrando ponto a ponto por que os personagens agem daquela maneira, e isso faz com que você se apegue melhor a todos eles, né? Eu acho que o mangá ele tem seus problemas, lógico. Por exemplo, eles são super poderosos desde o início do mangá. Então, muitas vezes você rapidamente percebe que eles não vão sofrer muito nas batalhas. Mas o autor ele consegue disfarçar muito bem esse superpoder dos Sete Pecados Capitais por conta deles não terem a relíquia, né? As relíquias que são as armas que despertam e fazem eles controlarem melhor os poderes deles, né? O King até faz uma analogia de um copo, né? Você, quando vai pegar água, se você pegar água com a mão, você pega um punhado de água. Agora, a relíquia é igual um copo ou um jarro de vidro que você pode pegar uma quantidade maior de poder. Então, por mais que você tenha um grande poder dentro de você, você só vai conseguir usá-lo melhor com as relíquias. E o King é um que nesses 6 primeiros volumes é o único que tem a relíquia dele. Então ele é o mais forte de todos nessa parte do mangá. E é legal ver ele lutar, a forma como a representatividade da preguiça, que é o pecado capital dele, é muito forte até no modo dele agir. Uma coisa que o autor ele também se preocupou é tentar mostrar os crimes de cada pecado capital tem ligação com o pecado capital que ele faz parte. O Meliodas é a ira, então no passado dele, em algum momento, uma grande ira tomou conta do corpo dele e ele fez alguma coisa errada, né? Então, essa representatividade dos pecados, eles são muito fortes e muito bem explicados, né? Mas voltando aos pequenos probleminhas que o mangá tem, a parte dos superpoderes deles serem muito fortes, eles têm muito trabalho durante as lutas, né? Mas a fórmula meio que se repete todo momento. Eles apanham até que chega uma hora que, quer saber? Eu vou soltar um poder maior ou eu vou finalizar logo a luta, e eles vão e finalizam. Então o mangá ele começa a ter uma fórmula muito batida. Pra você que é meio calejado de ler mangá, ler vários mangás shonen, você começa tipo, puta, essa luta tá legal, mas eu sei que o Meliodas vai ganhar no final, eu sei que o Ban ele vai ganhar no final, né? Então isso melhora depois do finalzinho desse arco, que o volume 6 ele meio que é um final dessa primeira etapa para uma nova saga, digamos assim. Eu entendo que esses 6 primeiros volumes eles são para apresentar os personagens, né, mostrar quem eles são, quais os objetivos de cada um, meio que deixar evidente que eles foram incriminados e que eles precisam provar a inocência deles. E no finalzinho do volume 6 começa a mostrar, olha, esses são os vilões, né, do reino, as pessoas que incriminaram são essas, com esses motivos, e por isso que é importante vocês se unirem contra esse mal, porque um mal maior vai vir. Então essa jogada que o autor vai apresentando pouco a pouco a história funciona. E outro problema para mim é o Meliodas. Eu acho que ele não é um protagonista interessante, ele é um protagonista padrão carismático, só que ele perde carisma para nós ocidentais por conta da sexualidade dele muito agressiva. Ele é muito tarado, ele é muito machista, sabe? Ele fica usando e abusando da Elizabeth, que é a princesa do reino, que ela aparece no início, querendo reunir os 7 pecados capitais para ajudar o pai dela, e eu não vou entrar em detalhes, né? Eu quero que realmente estimule a leitura aí de quem não leu o mangá. A parte dele, do Meliodas com a Elizabeth, é muito forçada, muito sexista, muito machista, e tira toda a graça do mangá, tira toda a vontade de ler. Você vê essas cenas e sabe, me irrita. Eu acho que pro japonês, para uma cultura totalmente diferente e reprimida como a deles, funcione. É um escapismo que, legal, bacana, ele dá uma risada. Mas pra gente é uma coisa muito forte. Pra nós ocidentais, eu acredito que o mangá até lá na frente, eles tentam dar uma disfarçada nisso, mostrando um aprofundamento melhor da Elizabeth com Meliodas. Mas mesmo assim não funciona. Eu acho que o mangá ele errou em ter o Meliodas taradão desse jeito.
Inclusive, ele entra em conflito com o passado do próprio Meliodas, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui. Sobre esses 6 primeiros volumes, eu acho interessante que quando começa a apresentar os personagens, alguns paladinos eles entram em cenas. Os paladinos eles são o exército mais forte, a alta patente do exército do reino, que tem poderes e que podem bater de frente contra os 7 pecados capitais. Inclusive nós conhecemos a Gila, né? Ou Gila, eu acho que é Gila eu não sei pronunciar em japonês. Bom, vocês sabem que eu sou horrível em pronúncia. Mas nós conhecemos a Gila, nós conhecemos o Hauser, que é um loirão que gosta de lutar, ele é todo alegre, extrovertido. Eu gosto do Hauser, o poder de tornado dele, inclusive, é bem legal. E o Hauser, ele aparece justamente numa parte onde tem um torneiozinho. O mangá, ele para um pouco de apresentar os personagens e, olha, precisamos resgatar uma relíquia e o prêmio desse torneiozinho é a relíquia. É legal essa parte do mangá, porque é o autor falando, vamos se divertir um pouco. Porque o mangá, ele é divertido. A história é boa, né? Tem os seus problemas, mas a diversão maior são as batalhas, porque são sempre épicas, né? E essa é uma parte que o autor fala, vamos brincar um pouco, vamos botar os personagens para lutar. Dá para perceber que o autor sabe o que ele está fazendo e onde ele quer chegar. Ele já tem uma ideia da história que ele quer contar, então ele vai em linha reta em direção ao final. É uma coisa que todo mundo elogia em Fullmetal Alchemist e eu acredito que na Natsu no Taizai ele esteja fazendo isso, mas ele peca por não ter muita criatividade, porque depois lá pro 8º volume até a parte que eu tô, do volume 16, você começa a ver que o autor começa a repetir fórmulas como reviravolta de, esse é o vilão, esse não é o vilão, e sabe? Então essas reviravoltas que no início funciona bem, porque você tá conhecendo a história, mas lá no final, puta, de novo esse cara, agora esse cara não é vilão, aquele puta, surgiu esse outro vilão, mas eu acho que ele não é, porque o autor já fez isso antes. Então você começa a ver que o autor começa a perder a criatividade. Até o volume 6 aqui, você percebe que, por exemplo, eu li até o volume 16, mas revendo os volumes iniciais, você começa a ver que o autor dá dicas das reviravoltas que vão acontecer nos próximos volumes, né? Por exemplo, a importância da Elizabeth, os poderes, né, os passados dos personagens, os poderes de cada um, como vieram. Então, essas dicas que o autor vai colocando no início do mangá e enquanto ele apresenta todos os personagens, isso é muito legal, isso é muito gratificante quando você vê a revelação e você fala, puta, legal, não tinha sacado isso, e será que o autor... Porque às vezes o autor, ele muda a personalidade do personagem e, sabe, foi do nada. Então aqui não, aqui é construído, tem dicas a todo momento das cenas e o autor, ele tem essas dicas que não ficam tão óbvias assim, só depois que você já leu, você bate o olho, começa a puxar os capítulos para trás, você começa a sacar essas dicas. Isso é muito legal. Então, Nanatsu no Taizai realmente tem uma qualidade boa de roteiro, de lutas. Eu acho que você tem que relevar esses pequenos problemas, seja do machismo em excesso do Meliodas, eu detesto esse personagem, ou seja das lutas que não conferem perigo no início do mangá. Você sempre... você sabe que eles vão se safar de todas as lutas, mas no arco que está se construindo agora, onde vai ter a Guerra Santa, né? A Guerra Santa é falado desde o início, então é algo que você vê que o autor, ele tá te preparando, até a Grande Guerra Santa vai rolar, e quando agora que tá começando, isso vai ficar legal, vai ficar interessante, né? Então, realmente é um mangá que eu gostei pra caramba. A preocupação dele, mais um detalhe que eu ia esquecer de falar, a preocupação dele de dar profundidade, inclusive para os personagens secundários, que são os paladinos, que é o Hauser, que é a Gila, que tem um relacionamento forte de proteção com o irmão, né? O porquê que ela... fez o que fez para adquirir poder, e com outros paladinos que são apresentados e as motivações deles
são muito bem evidenciadas. Isso faz com que você goste deles. Você gosta dos paladinos. No início você detesta porque eles são os vilões dos Sete Pecados Capitais, mas a história vai para um rumo legal. Eu realmente gostei de ler os mangás de Nanatsu no Taizai. É uma boa pedida para você ter na sua casa, você comprar, você ler. Eu acho que é muito interessante, é gostoso de ler, né? Então, cara, é isso. Eu acho que esse vídeo sem spoilers é o máximo que eu posso falar, é isso. Eu gostei pra caramba de ler Nanatsu no Taizai. Eu aguardo muitos comentários de vocês pra gente trocar uma ideia sobre o mangá. O anime vai começar a parte que eu tô começando a lendo, que é aqui no volume 16, onde tem uma conclusão, um início de um novo arco, né? Mas eu acho que é interessante ler sim. Eu tô de volta no VideoQuest, eu pretendo maratonar alguns outros mangás para trazer para vocês e a gente retomar essas conversas aqui, né? Se você gostou, novamente, compartilhe, dê like, vai ajudar o canal. Os comentários é muito bom pra gente conversar, trocar uma ideia, né? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fui, valeu.